Quando olhamos para o céu, olhamos para disputas de narrativas. E hoje nós vamos percorrer 3 camadas desse tema delicado. Primeiro, o que são os OVNIs, os fenômenos aéreos não identificados. Segundo, as teorias dos bastidores, programas militares, operações de desinformação e gestão de percepção. E por fim, como parte da comunidade terraplanista interpreta tudo isso dentro da sua cosmologia do domo. E onde entra a linguagem bíblica de primeiro, segundo e terceiro céu. Comecemos pelo básico. OVNI, ele não define a origem, apenas descreve uma lacuna, algo que foi observado no céu, nos ares, naquele momento específico e não foi identificado. O coração do termo é justamente o não identificado. Por isso, não significa exatamente algo alienígena. Na prática, relatos costumam se distribuir em frentes. A primeira é visual, luzes estáticas ou em deslocamento que parecem fora do padrão, acelerações abruptas, trajetórias anguladas, objetos descritos como disco, esfera, triângulo e por aí vai. A segunda frente é uma instrumental, ecos em radar, assinaturas em câmeras infravermelhas, interferências em bússolas ou rádios. E a terceira, a ambiental, quedas pontuais de energia, relatos de ruído incomum, distúrbios eletromagnéticos. E existem muitas matrizes recorrentes. Pode ser até uma Vênus brilhante, um meteoro, um fenômeno de plasma como o chamado relâmpago globular, os trens de satélite que cruzam o céu em fileira e confundem observadores, balões, drones de alta performance, aeronaves experimentais, ou seria inteligência não humana, dimensões paralelas, visitantes do futuro. Pode ser uma simples e evidente tecnologia humana que não está querendo ser confundida, mas apenas ganha teorias no imaginário coletivo com a força da rede social, muitas e muitas especulações, como também podem ser armamento militar para a narrativa governamental de controle através do medo. Sim, há precedentes históricos de confusão deliberada entre programas sigilosos e discos voadores. Ante a G-Fria, isso aconteceu e muito. Aeronaves de reconhecimento e projetos de balões de coleta de dados foram, em diferentes momentos, confundidos com objetos extraordinários e eles deixaram que assim acontecesse. A lógica militar é clara: compartimentação da informação, negação plausível, proteção de programas e alavancagem da ameaça. Uma narrativa para amplificar o risco. E num futuro próximo ou a médio prazo, se utilizar dessa narrativa sendo construída pouco a pouco sobre o risco real de uma invasão alienígena para novas regulamentações e ordens governamentais. O medo é um instrumento maravilhoso para controlar a massa, não se esqueçam nunca disso. A sua segurança pela sua liberdade, que tal? Um clássico. Existem muitas iscas tecnológicas e eletrônicas, emissões intencionais que criam fantasmas no imaginário coletivo, plataformas não tripuladas capazes de manobras bruscas que confundem observadores. Pessoal, isso no tempo de inteligência artificial é a coisa mais fácil de se fazer. E o céu se transforma assim num grande teatro e informação é munição. Existem incentivos permanentes para manter camadas de ambiguidade na sua cachola. Às vezes, é um vídeo de baixa resolução e testemunhos fragmentados. Em seguida, uma evidência sólida, a olho nu, claro como a luz do sol. O que será? O que será? Agora vai. Agora é real. Eles estão chegando. Se você é cristão e acredita que tem extraterrestres de outros planetas, galáxias ou universos paralelos vindo em direção à Terra, dê alguns passinhos para trás. Da escritura puxa o véu do invisível, ela não descreve um panteão confuso, mas um campo de batalha com duas frentes muito bem definidas. De um lado, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. E do outro lado, os demônios, os anjos caídos, espíritos imundos que resistiram a Deus, se rebelaram. E eles estão aqui para enganar, oprimir e acusar. Entre nós, no cotidiano, é isso que se move, aliados e adversários espirituais. Claro, sob a soberania de Deus, nunca se esqueça disso. A Bíblia chama essa arena de regiões celestiais e lugares celestiais, onde se trava uma luta real, ainda que invisível aos nossos olhos carnais. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Por isso, o cristão veste a armadura espiritual, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra.
Efésios 6, do 13 ao 17. Não por paranoia, mas por lucidez. Não tem extraterrestre nenhum vindo em direção ao reino que é a Terra. Não é nem um planeta. Eles só querem causar engano, desde que o mundo é mundo. E é isso que eles continuam fazendo, só que agora de uma maneira tecnológica. Afinal de contas, o conhecimento avançou. Inclusive, Paulo alerta que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz em 2 Coríntios 11:14. No que mais será que ele pode se transfigurar, hein? Então, quando você se pergunta o que há entre nós, a Escritura responde com sobriedade: anjos e demônios. Ponto! E um só Senhor acima de todos. A Bíblia fala de céus, no plural, e aqui convém separar o que é textual do que é esquema didático. A Bíblia menciona explicitamente o terceiro céu. Paulo fala sobre ele, que foi arrebatado ao paraíso. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. A tradição cristã, presta atenção, a tradição cristã, em linhas gerais, organizou um esquema pedagógico. O primeiro céu, como a atmosfera, onde voam as aves e cai a chuva. O segundo céu, o espaço sideral, sol, luas, estrelas. E o terceiro céu, a morada de Deus, também chamada de céu dos céus. 1 Reis 8:27, Neemias 9:6, Salmo 115:16. Não é que a Escritura liste 1, 2, 3 como dogma numerado. É uma forma de compreender passagens dispersas, mantendo a distinção entre o céu físico que vemos e a esfera de Deus muito superior. E aí a gente entra terraplanismo. Fim, a lente do domo. Nessa cosmologia, a Terra seria plana, cercada por um muro de gelo em suas bordas e coberta por uma abóboda, o domo. Dentro dessa abóboda estariam Sol e Lua próximos e de menor escala, circulando sobre a superfície. As estrelas seriam luzes fixas no firmamento e os planetas, estrelas errantes, não esferas distantes. Acima do domo, as águas de cima, mencionadas no relato da criação em Gênesis 1, do 6 ao 8 e no Salmo 148, versículo 4. O objetivo não é destrinchar toda a cosmologia bíblica, também chamada de terraplanismo. Apenas pincelar, para que você entenda a real cosmologia. O primeiro céu, a atmosfera, o segundo céu, os luminares, que estariam debaixo da abóboda, e o terceiro céu, o paraíso, a morada de Deus, que estaria acima, além dessa estrutura. Desse ponto de vista, as manifestações estranhas no céu só podem ser ou perturbações físicas, muito bem projetadas pelo próprio homem, com um objetivo específico que irá culminar no ápice da operação do engano, ou expressões de conflito espiritual sempre internas ao domo. Não permitam ser enganados, odeiem a mentira, porque ao final não é o brilho das teorias que nos guia, é a luz da palavra. Entre ruídos, boatos e narrativas fabricadas, a Escritura permanece como a única verdade infalível. O Deus que declara o fim desde o princípio já revelou o enredo e nada o surpreende. Aquilo que nós chamamos de mistério, ele governa e usa para o engano, proposital, juízo. Por isso, nosso descanso não nasce de decifrar cada sinal, mas de confiar na sua palavra e no seu caráter e soberania. O desfecho nós já conhecemos. Cristo venceu, vencerá e reinará o mundo. Esse sistema político, religioso, cultural, ideológico e militar jaz no maligno. A grande Babilônia, com seus palcos, slogans e manipulações, cairá. Logo, não entregamos nossa alma ao espetáculo, nem às engrenagens do sistema. Discernimos os tempos com entendimento espiritual, firmes na fé, sob a autoridade da palavra, não sobre o encanto das narrativas e o teatro nos céus. Que isso baste. Crer de verdade no que Deus disse, descansar no que Ele é e caminhar pela fé e não pela ansiedade do noticiário. Não seja conduzido pelo teatro com um objetivo político bem delineado, mas pelo Senhor que dirige a história. O nosso lugar é do lado da verdade, a verdade revelada, com o coração ancorado na eternidade e nas promessas já garantidas em Cristo. E quando tudo treme, permanece o que não pode ser abalado. Criem a mentira que quiserem, a nossa rocha é a verdade.